Prezados seguidores, prezados pesquisadores, prezados ouvintes, né? Prezados ou caríssimos, né? É, desde que a gente respeite as pessoas, né? Tanto seja prezados, caríssimos, amados, irmãos, amigos. Estamos começando mais uma palestra. Vou fazer o possível de falar vários assuntos, né? Embora muitas vezes a gente quer gravar um vídeo, uma palestra mais longa, mas muitas vezes há algum probleminha, né? Na hora que vai gravar, há alguns problemas. Então acaba diminuindo, né? Gravando um vídeo pequeno, né? Que era para gravar um vídeo grande, né? Fazer uma palestra um pouco mais longa e muitas vezes não sai como a gente desejava ou deseja, né? E eu tenho falado sobre o índio, né? O Dia do Índio. Tem vários feriados, né? O Brasil é um lugar que tem muitos feriados. Então, eu falei alguma coisa mais rapidamente sobre o Dia do Índio. E eu ia falar mais coisas, né, sobre o índio, por exemplo, as plantas indígenas. E não deu para a gente falar de maneira nenhuma, não foi possível a gente falar. É sobre as plantas, mas hoje vamos ver se dá para a gente falar o que a gente e deseja falar, né? Porque hoje, como eu tenho dito, né, eu quero falar também sobre o Tiradentes, né? Que existe um feriado, né? O Dia do Tiradentes. Eu quero falar sobre isso também, né? Vamos ver alguma coisa sobre o Tiradentes, né? Desse dia, vamos ver aqui. Tiradentes foi um dos principais personagens do período colonial do Brasil e tornou-se um emblema da Inconfidência Mineira. É, e seguindo o assunto, diz assim: ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. Então, Tiradentes é considerado um patrono cívico brasileiro, né? Foi enforcado devido à sua participação da Inconfidência Mineira, né? Então, Tiradentes ele foi enforcado, né? Tiradentes, cujo nome verdadeiro era Joaquim José da Silva Xavier. Foi um militar brasileiro conhecido pelo seu envolvimento na Inconfidência Mineira. Ele foi alferes dos Dragões Reais de Minas e responsável por monitorar o Caminho Novo. Ficou marcado por ter sido executado a mando da coroa portuguesa, sendo enforcado e esquartejado, né? Então esquartejaram, né?
Tiradentes. Tiradentes ele atuou como propagandista da Inconfidência Mineira, viajando e conquistando os apoiadores para a conspiração. Denunciados, Tiradentes e outros foram presos pelas autoridades portuguesas. Sua morte aconteceu em 21 de abril de 1792 e tal dia é considerado feriado nacional, né? Então está aí, né? Eles alegam que Tiradentes tinha um apelido, né, de Tiradentes, né? Tiradentes foi militar que participou da Inconfidência Mineira, né? E o seu nome era Joaquim José da Silva Xavier. Foi alferes nos Dragões Reais de Minas e o comandante da tropa que guardava o Caminho Novo. Foi, como eu já falei, né? Então, Tiradentes, o apelido de Joaquim José da Silva Xavier, famoso por ter sido um dos participantes da Inconfidência Mineira, como eu tenho falado, né? Nascido em 12 de novembro de 1746, na então capitania de Minas Gerais, durante o Brasil colonial. José Joaquim da Silva Xavier desempenhou várias profissões, né? Ele teve várias profissões, né? E entre elas estava a de dentista amador. Ele foi chamado de Tiradentes porque ele arrancava dente, ele procurava tratar o dente das pessoas, né? Como dentista amador, né? Por isso foi apelidado como Tiradentes. Além de dentista, Tiradentes tentou a sorte como tropeiro, condutor de tropas de animais, transportadoras de mercadorias, minerador e mascate, mercador ambulante, né? Ele já tentou fazer tudo isso, né? A única profissão que lhe rendeu estabilidade foi a de alferes, que é patente abaixo da de tenente, né? Ele foi da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, a força militar atuante, né, na capital de Minas Gerais e subordinado à coroa portuguesa. Ele chegou a comandar a tropa que monitorava o Caminho Novo, estrada que ligava a Vila Rica ao Rio de Janeiro, né? Então está aí, né? Então está aí, e Tiradentes, eles perdeu a vida, né? Tiradentes, apesar de não ser um intelectual interessado se por escritos políticos, como as leis constitucionais dos Estados Unidos, país que havia conquistado a sua independência em 1776, quando o alferes tinha 30 anos de idade. Seus interesses políticos, aos poucos, foram divergindo dos interesses de outros habitantes de Vila Rica, o centro da atividade mineradora do Brasil na época, né? Então aí está, né? O intelecto como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, após poetas e conhecedores das ideias filosóficas do iluminismo francês, foram algumas das personalidades importantes com as quais Tiradentes se juntou com o objetivo de retirar do poder o então governador da capitania de Minas Gerais, né? É nomeado pela coroa portuguesa Visconde de Barbacena, mas qual era o motivo para tal revolta, né?
Então, o motivo principal que animava Tiradentes e outros envolvidos na Inconfidência a se levantarem contra o governo de Visconde de Barbacena e o Império Português. Era a constante retirada das riquezas da região por meio de impostos excessivos. Então, Tiradentes era contra o imposto excessivo, né? É aqui hoje a gente vê aqui no Brasil, né? Quantos excessos de imposto, né? E a gente vê aí, né, que Tiradentes já era contra, né, esse excesso que era cometido, né, como eu tenho falado, né, sobre constante retirada, né, retirada das riquezas da região por meio de impostos excessivos. Do outro, produzido na capitania de Minas Gerais, a coroa portuguesa, né, cobrava o quinto, isto é, equivalente a 20% do total extraído. Né? Então, Tiradentes se levantou, né, contra esse excesso também de imposto, né, e a coroa portuguesa cobrava o quinto, isto é, equivalente a 20% do total extraído. Né? E Tiradentes se levantou contra isso. Né? Então a gente vê que Tiradentes perdeu a vida porque se levantou contra esses excessos, né, de impostos e ele perdeu a vida. Né? Muitos dos inconfidentes presos, temendo severas punições, por exemplo, não confessaram seus crimes. O único a assumir sua participação na conspiração foi Tiradentes, que por isso mesmo recebeu a pena mais dura. Em um processo transcorrido na cidade do Rio de Janeiro, que só teve fim em 21 de abril de 1792. Tiradentes recebeu a pena de morte, né? Hoje, quanta gente está desejando a pena de morte, né? A gente vê que no Brasil inventaram a tornozeleira. Mas o que precisa hoje é cumprimento das leis, não precisa ficar inventando muita coisa, não. Inventaram a tornozeleira eletrônica, e a gente vê que caiu para muitas pessoas até inocente com tornozeleira eletrônica, e às vezes um criminoso ele não usa a tornozeleira eletrônica, nem muitas vezes algema, né? Muitas vezes as pessoas não é algemado. Então, não adianta ficar inventando muitas coisas, né? Tem que cumprir as leis, né? Então a gente vê, né, que Tiradentes recebeu a pena mais dura, né? Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado, né? Enforcado, decapitado e esquartejado, né? Para que os seus súditos da coroa nunca se esquecessem da lição. A cabeça de Tiradentes foi encravada em uma estaca e exposta em praça pública em Vila Rica e os seus membros espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro. Então, aí a gente vê, né? Tiradentes foi um herói nacional. A partir da segunda metade do século XIX, a imagem de Tiradentes foi resgatada, ele passou a ser divulgado como um herói. Esse resgate aconteceu no interior do movimento republicano, né? Interessado em construir heróis que dessem alguma validade histórica para o republicanismo no Brasil. Então aí nós vemos, né? Com a proclamação da República em 1889, esse movimento se tornou mais intenso
uma vez que os republicanos estavam no poder e agora precisava de ter personalidades históricas que os representasse. Por causa disso, uma série de pinturas de Tiradentes começaram a ser feitas, muitos associados o militar com Jesus Cristo fisicamente, transmitindo a ideia de que ele foi um dos mártires. A história na Bíblia fala mesmo que sobre Jesus Cristo, né, sobre o Nazareno, né, que ele foi pregado numa cruz e foi martirizado, né? Então, assim também Tiradentes, ele foi martirizado, né? E aí foi criado também a criação do feriado, né, do dia de Tiradentes, né? Que foi o resgate da figura do Tiradentes, né? Fez com que o dia 21 de abril, o dia da sua morte, fosse transformado em feriado nacional, né? Isso aconteceu por meio de um decreto estabelecido, né, durante o governo de Deodoro da Fonseca, o decreto número 155-B, de 14 de janeiro de 1890. Anunciava que o dia 21 de abril seria considerado Dia dos Precursores da Independência Brasileira, resumindo-se em Tiradentes. Então está aí, né? E a gente não vai falar muito porque a gente tem outras coisas para falar. E eu quero agora falar também que eu falei sobre os índios, mas agora eu falei também sobre Tiradentes e eu quero falar sobre as doenças transmitidas pelo rato. Estão falando em ponhar muitas leis e não estão preocupados com o Brasil, não estão preocupados com os pobres. Fala muito em ajudar os pobres, em dar assistência aos pobres, mas a gente vê que o sistema maligno, né, aqui no Brasil, querem deixar as pessoas mais miseráveis, né? Cada vez mais miserável, pagar muito mais imposto, né? E muitas vezes levar as pessoas a serem independentes só do governo e não poder mais ter a sua liberdade de trabalhar, de ter sua empresa, né? Então é isso que está acontecendo, né? Muitas leis que estão querendo ponhar agora uma lei, né? Deve ser de um deputado ou deputada, eu não sei direito, eu não vou citar o nome aqui. Está querendo fazer uma lei para a favor dos ratos, né? Eu quero falar sobre as doenças que traz os ratos, né? E hoje a gente sabe que muitas vezes é mais valorizado um animal do que o ser humano, né? Muitas vezes querem pôr leis a favor dos animais, mas muitas vezes não querem proteger, né, os seres humanos, né, os direitos humanos, os direitos e deveres também, né, do cidadão, né? Então, muitas leis e menos cumprimentos, né? Hoje fala tanta coisa, né? Pena de morte, né? Se tivesse ponhado a pena de morte, porque a pena de morte existe no meio do crime, já existe a pena de morte. Essa sempre houve, né? Quebrou qualquer o sistema lá do crime, aí eles executam as pessoas. Mas pessoas preocupadas com pôr a pena de morte. Se
tivesse pena de morte seria um desastre, né? É num país que muitas vezes tem que ter o equilíbrio, né, do poder judiciário, legislativo, executivo, e não está tendo, né, esse equilíbrio, né? E as pessoas preocupam com pena de morte, preocupam com leis cada vez mais para amordaçar as pessoas, né? A gente vê como na rádio Marumbi, né? Acho que é o irmão, não sei se é o irmão Edson, né, que trabalha ali na Rádio Marumbi, que ali, a Rádio Marumbi de Curitiba, eles têm uma programação, acho que é meio-dia, né? Ao meio-dia, e o locutor, apresentador, não sei se é Edson, né? Acho que deve ser Edson, né? E ele estava falando que hoje aquilo que é ruim está se tornando lei. Por exemplo, a iniquidade, eles estão transformando a iniquidade em lei. Estão transformando a iniquidade que ele estava falando, é o pecado, né? É as coisas erradas que eles estão revertendo tudo, estão invertendo, né? Estão transformando tudo em lei, tudo desavesso, né? Tudo desavesso, não é a lei justa. Então, estão transformando a iniquidade e a maldade em lei, né? Para poder, né, trancafiar a boca do cidadão, a boca das pessoas que quer falar a verdade, né? Eles querem sufocar, né, a população, né? Querem sufocar, né? Então, é isso mesmo, né? Então, em vez de fazer as leis certas, né? Agora tem um dos deputados ou deputada, não sei, que quer fazer uma lei contra o tipo de uma cola que usa para pegar rato, né? Pegar rato. É uma cola, acho que é uma fitinha que tem cola, né? Aí o rato vai pegar, por exemplo, um pedaço de pão, ele vai lá, ele pisa naquela cola. Aí a cola segura o rato. Agora, por que as pessoas não preocupam com o pobre, fazer lei a favor do pobre, a favor da criança? Por que fica fazendo lei só para criminalizar o direito de opinião, né? Porque hoje eles querem tirar mesmo o direito de opinião, né? Então, se do jeito que vai, né, que eles só aprovam leis, né, e tá tudo envolvido. Que eles dizem direita, esquerda, o centrão, tá tudo envolvido no meio disso daí, né? Ponhando as leis para poder trancafiar as pessoas e é a favor do, como é que fala lá, o desencarceramento, desencarcerar as pessoas. Como é que pode uma coisa dessa? Fazendo leis para amordaçar as pessoas, para as pessoas não ter mais direito de dar a sua opinião, né? Então está aí. Vamos ver, porque é muito rápido, né? Vamos ver. Eu vou falar aqui de 7 doenças transmitidas por ratos. Então estão querendo fazer leis a favor dos ratos. Mas vamos ver o que o rato transmite. 7 doenças transmitidas por ratos, sintomas, tratamentos e prevenção. Não sei se vai ser possível a gente falar tudo, tintim por tintim, não é possível, né? As principais doenças dos ratos, que são leptospirose, né? Que é a doença do rato, a astavírus, salmonelose, peste negra, febre da mordida do rato, né? É um sintoma que causa febre, dor de cabeça, vômitos, diarreia, né? Então, os ratos são pequenos roedores, né? Que
pode contaminar alimentos, água, causando bactéria, vírus, presente na urina, fezes ou pelos, né? Transmitido a doença através das picadas também de pulgas contaminadas e assim por diante, né? Então vamos ver as doenças causadas pelos ratos, né? Então tem gente querendo defender o rato, né? Proteger o rato, né? É que nem esse negócio de caça, né? Eu já tenho falado, né? Caça sempre existiu, né? A gente vê na história bíblica, que também é pesquisado pelos pesquisadores, né? Que lá fala muito sobre caça também. Lá fala sobre caça, né? É claro, no começo os seres humanos comiam verdura, frutas, mas depois eles começaram a comer carne também, né? Então, a gente vê muitas leis aí, né? Existe lugar que não pode comer carne, né? Assim se comentava que lá, por exemplo, em Cuba, diz que a carne é só para os turistas, né? A carne de boi lá é só para turista. Agora, se o cubano comer carne ou conseguir a carne de vaca ou matar uma vaca, ele vai preso, né? Agora, os turistas dizem que os turistas podem comer, mas os cubanos não, né? Então, o primeiro, leptospirose. Doença leptospirose é causado pela bactéria Leptospira, presente na urina dos ratos infectados. Os nomes complicados, né? A gente tem que falar até devagar, né? Até devagar a gente tem que falar. Esse tipo de infecção, né, acontece frequentemente no tempos da chuva, enchente, poças, solos úmidos, né? Que pode ter a urina dos ratos contaminado com as bactérias, né? Então, os sintomas desse problema de leptospirose é febre alta, dor de cabeça, vômitos, diarreia, né? E assim por diante, né? Então, a gente vê que é problemático, né? Essa doença, né? Esse vírus, transmissão de bactéria por leptospirose acontece por meio de contato de mucosas como olhos, boca, ferimento, arranhões na pele, com a urina de ratos contaminados. Então está aí, né? E o tratamento deve ser indicado por infectologista ou clínico geral, que pode indicar repouso. Aí tem também agora, né, segundo, astavirose. Vamos ver o que é astavirose? As pessoas têm que entender que exceção dos doenças transmitidas pelo rato. Doenças transmitidas pelo astavírus presente em fezes, urinas ou saliva de rato silvestre, né? E os sintomas é febre, vômito, dor de cabeça, dor no corpo, tosse, catarro, sangue, falta de ar, hematomas e assim por diante, né? Aí terceira, vamos ver a terceira. É muito rápido, a gente tem que conversar logo, tem que conversar rápido, tem que falar rápido, né? É claro, né? Então a gente tem que procurar acertar tudo certinho, né? Então está aí, né? Vamos ver aqui a terceira, salmolenose. É uma doença transmitida por ratos contaminados com a bactéria Salmonella. É a salmonela, né? Então, é uma bactéria que pode estar presente no rato, né?
Também pode ser doméstico, né? Anfíbios, répteis, sem causar nenhum sintomas nesses animais, né? Então, os sintomas é febre, calafrio, cólicas abdominais, náusea, vômitos, diarreia, né? Então está aí, né? E o rato, ele transmite doença, né? Mas não é só o rato também, não. Tem muitos animais, até cachorro também precisa tomar cuidado, né? A gente vê que as coisas estão tudo invertido, né? Tudo invertido, né? Tem pessoas hoje que tem uma família, cuida da família e tem lá, por exemplo, eu estava conversando com uma mulher, ela disse que tem 6 cachorros. E eu conversando, e esse cachorro cercando ela, e esse cachorro não deixava ela conversar, né? E aí eu conversei com ela, ela falou assim: eu tenho 6 cachorros. As pessoas cometem muito excesso, né? Em vez de ter 1, 2 cachorros, pessoas têm 6, 7, 8, 9, 10. Isso daí acontece também no meio familiar, até na minha família a gente vê, né? A gente vê que tem pessoas, por exemplo, da minha família, tem pessoas que também pegou bastante cachorro, né? Via os cachorros na rua, tinha dó, né? E pegou para cuidar, né? Até aí eu não sou contra cuidar dos animais. E aí, depois, ela ficou preocupada que agora queria adotar, adotar esses cachorros, ou seja, não é adotar, né? Não é adotar, é doar esses cachorros, né? E ela até ofereceu, né, pra gente, né? Se quisesse pegar o cachorro, né? Ter um cachorrinho, ofereceu umas par de vezes, né? Ela quer, né, por exemplo, da minha família mesmo, quer se livrar dos cachorros, né? Quer se livrar dos cachorros e agora eu falei, eu não vou pegar, porque eu já tive um cachorrinho, né? Pinter, né? Acho que é Pinter. Eu tinha um cachorrinho e a gente gostava do cachorro. O problema é que o cachorro, ele urinava no portão e teve que reformar o portão, porque a urina estraga o portão, né? Tava estragando o portão. Aí ele estava bem de idade, aí ele morreu, né? E agora eu não quero pegar mais. Eu gosto de animais, mas eu não vou pegar mais. E agora essa pessoa da minha família, né? Pessoas que faz parte da família, agora ele quer se livrar dos cachorros, mas nem todos pega, né? Nem todos aceita, né? Então, as pessoas cometem muito excesso, né? Tem que ter um equilíbrio, porque ter cachorro não é só ter cachorro. Tem despesa também, né? Tem despesa, então está aí. Eu não vou poder falar mais. Peste negra, que é a quarta, né? Eu tô falando, peste negra também é uma doença infecciosa também. Também que pode ser transmitido pelo rato, né? Febre da mordida de rato também. A febre de mordida de rato é uma infecção causada pela bactéria Spirillum, né? E Minus Streptobacillus moniliformes, né? É isso daí. Então está aí, né? E a sexta é coriomeningite linfocítica, né? É uma doença também transmitida pelo rato também. E tem a doença tifo murino. A tifo murino é a doença infecciosa causada pela bactéria Rickettsia tipsi, transmitido por pulga presente em ratos infeccionados por essa bactéria. Então,
através do rato, né? Aí as pulgas também transmitem, né? Então está aí, né? Então a gente deve prevenir, evitar beber ou ter, por exemplo, para as pessoas se prevenir, evitar beber ou ter contato com água potencialmente contaminada, lavar, desinfetar com água sanitária ou cloro o chão, móveis, a caixa de água e tudo que estiver entrado em contato com a enchente, né? Jogar fora os alimentos contaminados com fezes, urinas, que foi urinas dos ratos, né? Lavar todas as latas antes de abrir, seja de alimento ou bebida. Não deixar acumular líquido em casa, né? E coloque-o em saco fechado e longe, né, do chão para evitar a proliferação de ratos, né? Manter a lixeira sempre fechada e limpa. Usar luvas descartáveis e máscara de proteção sempre que higienizar gaiolas de ratos domésticos e lavar bem as mãos em seguida, né? Tem o rato doméstico e tem o rato selvagem, né? Então as pessoas, o selvagem é que é muito problemático, né? Aqueles ratinhos, aqueles coelhinhos lá, que ali se for cuidar bem não tem problema não. Então verificar a casa se existe fresta, buraco, né? E assim por diante, né? Onde passa rato, eliminar os entulhos, né? Madeira, arbusto, tem que ter limpeza, né? Então está aí, né? E as pessoas querem impor leis, né? Fazer leis aí, por exemplo, essa lei para defender, ou seja, para proteger o rato, para não usar aquela cola, porque a cola, o rato ele entra ali, ele cola, né? Acho que é uma fitinha, né? E o rato fica grudado ali. Gente, tem tanta coisa para gente fazer no Brasil e as pessoas ficam preocupadas com coisa que tinha que deixar de lado. E em vez de preocupar com o ser humano, em vez de preocupar com as pessoas, né? Ficam preocupados aí, querendo pôr uma lei para não usar mais a cola porque cola os ratos e o rato fica com a perna colada, com os pés encolados, né? Aí eles pegam o rato. Mas é coisa incrível, né? Então, se a pessoa, em vez de fazer leis importantes, né? Fica preocupado com lei de pena de morte. Gente, tem que mudar as leis têm que mudar. E também tem que ser cumprida, né? A gente vê que nos Estados Unidos, lá, eles cumprem a lei. Não é tudo perfeito, mas eles cumprem, né? E você vê lá, né? Parece que nos Estados Unidos, parece que mandaram embora, parece que expulsaram um delegado, né? Será que é verdade isso daí, né? Expulsaram, né? Eu assisto vários canais no YouTube, por exemplo, Vista Pátria, né? Até as pessoas podem assistir lá, Vista Pátria. E eu fiquei sabendo sobre isso daí, né? Parece que querem, os Estados Unidos querem considerar organização criminosa, por exemplo, o PCC e como é que é? O Comando Vermelho e o PCC, né? Parece que é isso, né? Parece que os Estados Unidos quer considerar crime organizado ou terrorista, né? É uma coisa assim, né? Agora eu fiquei sabendo aí porque expulsaram lá um delegado, né? Que eles alegam que o delegado estava espionando lá nos Estados Unidos. Então tem tanta coisa boa para fazer, né? A pessoa não preocupa em estudar, não preocupa em deixar a liberdade, abrir mais apoio às empresas para trabalhar, não. Fica só arrumando
é, arrumando o chifre, né? Fica arrumando o chifre para se machucar, né? Arrumando o chifre, arrumando espinho, né? Fica só arrumando coisa que não deve, né? Então vamos ver. Eu falei sobre o dia do índio, né? E eu ia falar sobre as plantas que os índios também falam. Os índios conhecem também, os índios conhecem. Vamos ver aqui. Eu quero falar sobre várias plantas medicinais indígenas e suas propriedades incríveis. Vamos ver aqui. Suas propriedades incríveis. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. As suas propriedades que são importantes. A relação entre os povos indígenas e a flora ao seu redor é uma história de profundo conhecimento e respeito por séculos, né? Esses povos têm usado plantas medicinais para tratar uma variedade de condição de saúde, né? Então tem várias plantas que os índios conhecem, né? Por exemplo, o jaborandi, que no nome científico é Pilocarpus, né? Spes. É isso daí mesmo. Jaborandi. Vamos ver. Essa planta, para que essa planta serve? Vamos ver a propriedade curativa destas plantas, né? O jaborandi é conhecido por suas propriedades que estimula a salivação e a transpiração e é usado para tratar condições como xerostomia, que é boca seca, e glaucoma também, né? Então é usado para tratar nesse sentido, né? Como utilizar? Vamos ver. Geralmente é utilizado na forma de chá ou extrato, mas deve ser administrado com cuidado, pois pode ter efeitos colaterais se não for bem dosado. Então, esse daqui é o jaborandi, que é conhecido muito pelos índios, né? A unha de gato, vamos ver. Urcaria tormentosa, é um nome científico, né? As propriedades da unha de gato. A unha de gato é aclamada por suas propriedades, né? É anti-inflamatória, imunoestimulante, pode ser usada para fortalecer o sistema imunológico e ativar a inflação, né? Inflamação, né? É inflamação, né? Então aí a gente vê, né, como que é, né? Que é muito importante. Como utilizar o chá da unha de gato, né? Deve ser em dose certa, pode ser também em cápsula também. Pode usar em chá também. Tudo tem que ser moderado, né? O chá não pode ser tomado em excesso. Por exemplo, como eu tenho falado, né? O jaborandi, tudo tem que ser em doses pequenas. A diferença do veneno e do remédio é a dose. Ultrapassou a dose, então aí vai fazer mal, vai se transformar num veneno, né? Claro, né? Unha de gato, ela é anti-inflamatória, né? Ela alivia a inflamação, ajuda a fortalecer a imunidade, né? E a ruda é muito conhecida, né? A ruda o nome é Ruta graveolens. Então está aí, a arruda, né? A arruda, suas propriedades, que é popularmente usado para tratar doenças nos rins, fígado, bexiga, gota, reumatismo, doenças cardíacas, inflamação dos olhos, combate sarna, piolhos,
Ah, ela é muito importante, né? Pessoas que estão com dor de olho, né? Dor de olho, né? Dor de olho, tem problema de dor nos olhos, de inflamação dos olhos, né? Então, pode lavar com água de arruda, que vai ajudar muito bem as pessoas, né? É muito bom, é muito importante, né? E combate sarna e piolho, né? Se eu usar o chá dela, né? E passar até as pulgas também, né? Piolho, pulga, principalmente criança que tem problema de piolho, até sarna também. Então é muito importante. Então são coisas que os índios conhecem, né? Há anos e anos, né? Os índios conhecem muito e é muito importante para a saúde. O que precisa hoje, as pessoas têm que se alimentar bem e alimentos tirados da terra sem ser alimento com mistura, né? Desde que plantam uma batata doce, arranca ela e usa ela sem misturar nada, ela é muito bom porque ela é rico em potássio, né? A batata doce é rico em potássio, né? Então é muito importante e a gente também tem que usar como, por exemplo, ovos de aves também. Tem vários ovos, né? Tem ovos de codorna, que é bom, ovos de codorna, ovos de galinha, caipira, ovos de pata. Tem muitos ovos que é bom para a saúde. O ovos não faz mal, né? E também nem o colesterol também dá infarto, né? Como a gente sempre ouve, né? Os que estudam, os estudiosos que estudam a medicina, né? A verdadeira medicina, o colesterol não dá infarto. O colesterol é nosso amigo, né? Mas foi ensinado errado, né? Ensinaram errado e agora muitas vezes as pessoas, o médico indica a estatina para o colesterol, mas para o colesterol tem outras coisas para as pessoas ter saúde, porque o colesterol nós temos que ter, o coração não bate se não tiver colesterol. O rim não funciona se não tiver colesterol. A gente não levanta o braço, né, que nem eu estou fazendo aqui, ó. Se não tiver colesterol, o braço da gente não se levanta. Agora, é importante a gente comer gorduras boas. O problema é muitos óleos, né? Polissaturado, né? Esses óleos industrializados, isso faz muito mal para as pessoas, né? Então tem que usar mais aquele óleo de oliveira, né? Aquele azeite de oliva, aquele óleo de coco, né? Aquilo é muito bom para as pessoas. Agora, muitos óleos industrializados aí não é bom, né? E as pessoas também que têm problema, por exemplo, que o intestino não funciona, pode usar aqueles suplementos, né? Eu já tenho mostrado num vídeo. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho pegar um frasco para mostrar. Aguarda um pouquinho aí. É esse daqui, quer ver? Esse daqui é muito bom para quem tem problema de intestino, lactulose, né? Lactulose, isso é muito importante, isso é bom para... ele é natural, né? Ele não é uma... Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu se ajeitar. Ele é muito importante para as pessoas. Quem tem intestino preso,
usar isso daqui é muito bom aqui, ó. Essa é a caixa, né? Ele tem um copinho, pode tomar um copinho ao dia, de manhã também, né? Ou então à noite, pode tomar à noite. Isso é muito bom para as pessoas. Ele é natural, ele não dá problema nas pessoas, né? Então está aí, gente, as pessoas têm que se cuidar. Agora o arruda, ele é bom para problema, por exemplo, conjuntivite, né? Conjuntivite é bom lavar com a água de arruda ou mesmo fazer um chá e depois usar o chá para lavar os olhos, é bom sim. E combate piolhos, né? Pode usar o chá, pode fazer um shampoo com arruda também. Existe uma maneira de fazer o shampoo para passar no cabelo, né? Então está aí que é muito importante. A arroeira também, é tudo que os índios sabem, né? Os índios sabem sobre tratamentos naturais, eles sabem, né? Então está aí, né? O Dia dos Índios, né? A gente gravou, né? Ficou gravado aí muito rápido, né? A gente gravou aí um vídeo muito rápido e não deu, né? Eu queria falar também sobre essas plantas medicinais que os índios sabem sobre ela, né? Eles conhecem, né? Por exemplo, a arroeira. Vamos ver o nome científico da arroeira. A arroeira é... Deixa eu... tem gente batendo aí. Eu vou ter que encerrar aqui. Tem gente me chamando, tá batendo na porta aqui, eu não sei quem que é. Eu estou gravando aqui. Deixa eu, eu vou encerrar aqui. Então que Deus abençoe, né? Arroeira é o nome científico, né? Oi. Põe aí que eu tô gravando pro YouTube, eu não... Falou, Deus abençoe. Então, o nome da arroeira, arroeira, o nome científico, não, o nome científico é Istinus, Istinus mole, né? É isso mesmo. Não repara, gente. A gente às vezes está gravando, às vezes chega a gente, né? Gente chamando, né? Então, isso acontece mesmo. A vida da gente é assim, né? É uma correria, né? E às vezes em pessoas que a gente tá gravando, né? E chega pessoas chamando a gente aqui. Quando a gente está com mais pessoas ao redor da gente, então atende, né? Mas quando a gente está meio assim, mais só, né? Está gravando, às vezes não tem a pessoa para atender, né? Quase que eu ia terminar já essa gravação, né? Arroeira. Vamos ver para que serve a arroeira, né? Propriedades curativas. Dentre as plantas medicinais indígenas, a arroeira é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas e é usado no tratamento de infecção de pele como furúnculos. Vamos ver. É usado as folhas, a casca, pode ser usado para fazer chá, né? E compressas também, né? A arroeira, né? É tudo que o índio conhece, né? Então, tem que deixar o índio trabalhar, né? Então, eles ouviam o comentário, né? Que não deixava os índios trabalhar, que o índio não pode
plantar, que o índio tem que ficar só isolado, né? Hoje em dia tem cada coisa no mundo, né? O que, que é que destrói os seres humanos? É essas ideologias erradas, né? É que nem aquela ideologia lá, né? Aquela ideologia que fala, né, que aquele que matar um inimigo, né? Aquele que ponhar uma bomba no corpo e se explodir e matar todos os seus inimigos, então vai ter uma massagem. Se é o homem, vai receber massagem lá no paraíso, né? Então a gente vê cada coisa e incrível que pareça, tem gente que acredita. Como, por exemplo, o caso, né, daquele homem lá da Rússia, né, um russo, né? Ele trabalhava numa empresa, aí ele perdeu o emprego. Aí o que que ele fez? Ele começou a falar que era o Cristo, né? Começou a dizer que era o Cristo, que as pessoas tinham que seguir ele. Aí ele foi arrebanhando gente, gentes que não entendem nada, ignorante, né? Ignorante quer dizer, não sabe as coisas, né? Aí começou a juntar de gente ao redor dele, aí ele subiu numa montanha, lotado de gente ao redor dele, e ele dizendo que ele deixou o serviço para dizer uma coisa errada. É uma coisa errada que houve. Ele perdeu o serviço, aí ele começou a falar que ele era o Cristo, aí ele começou a fazer aquela pregação dele, aí ele ajuntou gente, foi arrebanhando gente. Que coisa, né? Como é que o ser humano é assim, né? Em vez de ler a Bíblia, em vez de conhecer a Bíblia, né? Ler a Bíblia que já foi pesquisado e provado, né? Provado por muitos disseram através de pesquisa, né? Que nem que fala que tudo que tem no corpo do homem tem na terra, né? Porque ele estava duvidando porque dizem que o homem foi tirado da terra. Aí fizeram um teste que o mesmo que tem no corpo humano tem na terra. Aí eles comprovaram que o ser humano, ele foi mesmo o primeiro homem nasceu da terra mesmo, né? E esse homem, aí ele foi preso, né? Porque ele dizia que era Cristo, aí as autoridades russas alegou que ele estava enganando a população. Então a gente vê cada coisa, né? A gente vê cada coisa e leis que sem pé e sem cabeça, né? Leis, inventa muitas leis, mas não cumpre a lei. E às vezes as pessoas hoje, né, por esse negócio de inversão de valores, interpreta errado, né? Então vamos ver, Arnica solidago é o nome científico, microclossa é o nome, né, da arnica. Anil estrelado, que é Ilicium verum, né? Também é bom, é conhecido pelos índios. IP roxo, que é Androanthus impetiginossus. É esse daí. O gengibre, que é nome científico, é Gingiber officinale. Então está aí. Babosa, que é aloe vera também. Ela é bom para os cabelos, é bom para o intestino, mas também não pode tomar reviria. Tem muita pessoa que pega a babosa e usa, mas o cuidado é necessário, é dose pequena e não pode ser toda hora, né? A babosa é usada para tratar queimadura, irritação da pele, melhorar a digestão. O guaco, que é Micania glomerata também, né? O guaco, ele é bom para bronquite, problema respiratório, né? Então está aí, né? Está aí essas dicas. Existem contraindicações, é claro, né? Porque as pessoas tomarem excesso vai prejudicar as pessoas.
Então precisa tomar cuidado. Como devo armazenar as plantas? É claro, né? Essas plantas, quando ela é secada, tem que ser colocada em lugar fresco, né? As plantas que são desidratadas, né? É longe da luz, da umidade, né? Então está aí, né? As tinturas, extrato deve seguir a instrução de armazenamento, tudo isso, né? E usar moderadamente com orientação dos terapeutas. A gente deixa abaixo aí quem quer ser consultado por terapeuta, eu vou deixar abaixo os links, as pessoas podem ligar para os terapeutas que vão orientar as pessoas, né? Eu deixo o link abaixo, é só clicar e ligar para o terapeuta e marcar, por exemplo, uma consulta com o terapeuta que ele vai ajudar as pessoas. Se é pressão, se é como tomar um chá, ele sabe certinho. Então, que Deus abençoe a todos em toda parte do Brasil e do mundo.